Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são biomoléculas extremamente importantes, pois estão relacionados com a hereditariedade, ou seja, estão relacionados com a transmissão da informação genética, geração em geração, dos pais para os filhos. E nas células do nosso corpo e de qualquer outro organismo, existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos são moléculas extremamente grandes e são constituídas por partes menores. Essas partezinhas menores serão conhecidas como nucleotídeos. Então, podemos entender os nucleotídeos como peças do quebra-cabeça. Cada pecinha de um quebra-cabeça será um nucleotídeo e o quebra-cabeça completo será os ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos pode ser um DNA ou pode ser um RNA. Por isso, antes de falar sobre os ácidos nucleicos, vamos entender sobre a estrutura dos nucleotídeos. Vamos entender a estrutura desse quebra-cabeça. Os nucleotídeos são formados por um grupo fosfato que apresenta fósforo em sua estrutura. E também são formados por uma pentose, que é um carboidrato que apresenta 5 carbonos. E são formados por uma base nitrogenada que apresenta nitrogênio em sua estrutura. A pentose, que é o carboidrato dos nucleotídeos, apresenta estrutura em anel, cadeia fechada, apresentando 5 átomos de carbono em sua estrutura. Por isso o nome pentose. Pentose faz referência a 5 e ose faz referência aos carboidratos, por isso pentose. Para os nucleotídeos existem dois tipos de pentose, a ribose e a desoxirribose, que vão se diferenciar apenas em um único detalhezinho, que é a presença de um grupo hidroxila OH a mais presente na ribose, no carbono 2. E no carbono 2 da desoxirribose apresenta apenas hidrogênios ligados. E essa diferença é importante porque é ela que vai nos ajudar a diferenciar o DNA do RNA. Se a pentose for uma ribose, o ácido nucleico será conhecido como ácido ribonucleico, mais conhecido como RNA. Já se a pentose for uma desoxirribose, o ácido nucleico será o DNA, ácido desoxirribonucleico. E olha só como isso é importante. Apenas analisando a estrutura da pentose que compõe os nucleotídeos, podemos diferenciar os ácidos nucleicos, que são moléculas muito maiores. Agora vamos falar sobre as bases nitrogenadas. Essa é bem some porque tem um caráter básico e apresenta nitrogênio em sua estrutura. São 5 bases nitrogenadas, que vão ser representadas por letrinhas. Cada letra vai representar um nome. A de adenina, G de guanina, T de timina, U de uracila e C de citosina. Essas 5 bases vão ser agrupadas em 2 grandes grupos, as purinas e as pirimidinas. As purinas vão compreender a adenina e a guanina e as pirimidinas vão conter a timina, uracila e a citosina. Tanto o DNA quanto o RNA, que são os 2 tipos de ácidos nucleicos, vão apresentar as bases nitrogenadas, adenina, guanina e citosina. Porém, a timina e a uracila vão ser destacadas, porque uma vai estar presente apenas no DNA e a outra vai estar presente apenas no RNA, de uma forma geral. No caso, a timina vai estar presente na estrutura do DNA e a uracila vai estar presente apenas na estrutura do RNA. Isso de uma forma geral. Podem existir exceções. Pode existir, por exemplo, um DNA que apresente uracila em sua estrutura. Porém, isso é uma coisa mais rara, é uma exceção. Ou seja, analisando a base nitrogenada da estrutura dos nucleotídeos, vamos conseguir diferenciar o DNA do RNA. Isto porque a presença da timina é uma forte dica que aquela estrutura vai representar o ácido nucleico DNA. Já se a base nitrogenada for uracila, aquela estrutura vai representar um RNA. Agora, estamos observando a estrutura química das bases nitrogenadas. Recebe o nome de base nitrogenada porque apresenta nitrogênio em sua estrutura, tanto nas purinas quanto nas pirimidinas.
Só que as purinas e as pirimidinas vão se diferenciar em um detalhe. Esse detalhe é que as purinas vão apresentar 2 anéis e as pirimidinas apenas um. Durante o meu tempo de estudo, eu aprendi uma forma que pode ajudar a decorar o nome das bases nitrogenadas. E eu vou repassar para vocês. É Anjo Gabriel. Anjo é um ser puro. E puro vai te lembrar o quê? Vai te lembrar as purinas. Anjo Gabriel. Então, anjo vai te lembrar adenina e Gabriel vai te lembrar guanina. Então, adenina e guanina serão as purinas. E purina vai lembrar puro e puro vai te lembrar anjo. As outras bases nitrogenadas, então, serão as pirimidinas. Um outro detalhezinho é que os anjos usam auréolas. E as auréolas têm formato de anel. Quanto mais auréolas, quanto mais anéis, melhor. Então, entre as famílias das purinas e da família das pirimidinas, quais delas têm mais anéis? A resposta é as purinas. As purinas apresentam 2 anéis. Você também pode usar, então, isso para conseguir fazer associações e facilitar a sua memorização. Então, já aprendemos que os nucleotídeos são formados por 3 coisas. Grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Mas é importante saber que o grupo fosfato é ligado à pentose por uma ligação específica. E a base nitrogenada também é ligada na pentose por uma ligação específica. A ligação que une o grupo fosfato e a pentose é a ligação fosfoéster. Já a ligação que une a base nitrogenada na pentose é a ligação N-beta-glicosídica. Aqui temos a estrutura química de um nucleotídeo, com o grupo fosfato com a pentose e com a base nitrogenada, que pode ser púrica ou pirimídica, ou seja, pode ser uma purina, pode ser uma pirimidina. Observe que o grupo fosfato vai estar ligado à pentose no carbono 5 da pentose. E a base nitrogenada vai estar ligada à pentose no seu carbono 1. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a ligação N-beta-glicosídica. Perceba que o hidrogênio da base nitrogenada e a hidroxila da pentose foram destacados. Isso porque o hidrogênio e a hidroxila vão ser utilizados para a formação de água, H2O, no processo da ligação N-beta-glicosídica. Perceba também que a base nitrogenada mostrada na figura apresenta 2 anéis. E se ela apresenta 2 anéis, ela é então uma purina. E é importante saber disso porque a ligação N-beta-glicosídica das purinas vai acontecer entre o nitrogênio 9 da estrutura das purinas com o carbono 1 da estrutura das pentoses. Agora, a base mostrada nessa outra figura é uma pirimidina porque apresenta apenas um anel. E a ligação N-beta-glicosídica das pirimidinas acontece entre o nitrogênio das pirimidinas, nitrogênio 1, com o carbono 1 da pentose. Pronto, agora já entendemos do que os nucleotídeos são formados e como eles são formados. Os nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada, que são unidos por meio de uma ligação fosfoéster entre o grupo fosfato e a pentose e uma ligação N-beta-glicosídica entre a base nitrogenada e a pentose. Sabendo disso, já estamos aptos para entender como acontece a união dos nucleotídeos para formar moléculas maiores, os ácidos nucleicos. Os nucleotídeos são unidos por meio da ligação fosfodiéster. Observe, ligação fosfodiéster. O nucleotídeo 1 é unido ao nucleotídeo 2 por meio da ligação fosfodiéster e o nucleotídeo 2 é unido ao nucleotídeo 3 por meio da ligação fosfodiéster. Sempre seguindo essa lógica até formar os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Para a formação dos ácidos nucleicos, há uma ligação entre os nucleotídeos, a ligação fosfodiéster, com a liberação de água. Essa ligação acontece entre o grupo 5-fosfato e o grupo 3-hidroxila.
Ou seja, o grupo 5-fosfato de uma unidade nucleotídica é ligado ao grupo 3-hidroxila do próximo nucleotídeo. Mas o que significa dizer grupo 5-fosfato ou grupo 3-hidroxila? Esses números estão apenas identificando a posição do grupo fosfato e do grupo hidroxila presentes na pentose, analisando a estrutura do nucleotídeo. Por exemplo, o grupo fosfato está ligado à pentose ao seu carbono 5, já a hidroxila ao carbono 3. Aqui estamos observando a estrutura química destacando a ligação fosfodiéster, tanto para a formação do DNA quanto para a formação do RNA. Só de olhar para a estrutura você já está apto para identificar se é um DNA ou se é um RNA. Você vai receber uma forte dica olhando para a base nitrogenada e vai receber a confirmação observando a pentose. A pentose do RNA é uma ribose e apresenta um grupo hidroxila a mais no carbono 2 da estrutura da pentose. Além disso, o RNA também apresenta a base nitrogenada uracila. Já a pentose do DNA é a desoxirribose, que apresenta apenas hidrogênios ligados ao carbono 2 da pentose, e a base nitrogenada característica do DNA é a timina. Além da ligação fosfodiéster, existe outra ligação para a formação dos ácidos nucleicos. Essa é a ligação de hidrogênio, que acontece entre as bases nitrogenadas. Por isso que agora eu vou falar sobre o pareamento de bases. Esse pareamento de bases é bastante específico, porque purina só faz ligação com pirimidina. E quais são as purinas? Lembra lá aquela história do anjo Gabriel? Purina é adenina e guanina. E as pirimidinas são as outras. A pareia com T, fazendo duas ligações de hidrogênio. Nesse caso, A é uma purina e T é uma pirimidina. Isso no caso do DNA. Já para o RNA, o A vai parear com o de uracila. E o uracila também é uma pirimidina. Agora, C pareia com G. C de citosina e G de guanina. Citosina é uma pirimidina e guanina é uma purina. C faz 3 ligações de hidrogênio com a guanina. Por isso que se diz que a ligação C com G é mais forte. Repetindo, purina só faz ligação com a pirimidina. A com T e C com G. Observe no esquema. A pareia com T, fazendo 2 ligações de hidrogênios. E C pareia com G, fazendo 3 ligações de hidrogênio. É importante dizer que a estrutura dos ácidos nucleicos é dividida em esqueleto covalente e cadeias laterais. O esqueleto covalente consiste basicamente de fosfato e resíduos de pentose alternados. E uma característica marcante desse esqueleto é que ele é hidrofílico, ou seja, tem afinidade pela água. Já as bases são grupos laterais que estão ligados ao esqueleto. Ou seja, as cadeias laterais são as bases nitrogenadas. E as bases nitrogenadas são hidrofóbicas, ou seja, não têm afinidade pela água. E essa questão de hidrofílico e hidrofóbico é importante para entender o motivo pelo qual o esqueleto covalente está voltado para fora e o pareamento de base está voltado para dentro de uma estrutura de dupla fita característico de DNA. Sabemos que os ácidos nucleicos estão inseridos dentro de um meio aquoso, ou seja, o meio circundante onde é encontrado os ácidos nucleicos apresentam água. E por causa disso, as bases nitrogenadas que são hidrofóbicas vão tentar se esconder da água e vão para dentro. Vão ficar voltadas para dentro e o esqueleto hidrofílico que tem afinidade pela água vai ficar voltado para fora. O empilhamento de bases também ajuda a estabilizar a estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos. E esse empilhamento acontece entre as bases nitrogenadas, que ficam empilhadas como se fossem moedas.
E esse empilhamento também é chamado de empilhamento hidrofóbico, porque visa minimizar o contato das bases com a água. Esse processo envolve basicamente duas interações de polo e interações de Van der Waals.